Compartilhar. Bom, vamos lá então. Deixa eu só minimizar aqui. Só uma coisinha. Se tiver dúvida, dê preferência, por gentileza, ao microfone. Pode me interromper a qualquer momento, não tem esse problema. Por conta de quando compartilha a tela, o chat fica meio prejudicado, tá? Bom, vamos lá. Os temas de hoje é basicamente, na verdade, orçamento público, e esse de forma mais específica, os elementos introdutórios, algumas questões pontuais que a doutrina traz e não é tão cobrado em concurso público, tá? Mais um tema extremamente cobrado, princípios. Isso aqui certamente é o tema mais cobrado em orçamento público e um dos principais no direito financeiro, certo? E tem crescido cada vez mais esse tema porque a doutrina, com o passar dos anos, tem aumentado o número de princípios, né? Em relação, por exemplo, tem um dos principais autores do direito financeiro que ele apresentou mais alguns princípios na última edição do livro dele. Então, tem que ficar ligado a respeito disso. E o processo legislativo orçamentário, que a gente também chama de ciclo orçamentário, que é um processo legislativo específico das leis orçamentárias. Ela tem as suas particularidades e tem uma novidade muito grande, que são as emendas individuais impositivas. Foi criada não faz muito tempo, tá? E tem uma particularidade aí que eu gostaria de explorar. Bom, aqui é o meu breve currículo, né, a respeito da minha formação, tanto acadêmica quanto profissional e a experiência profissional em si, né? Basicamente, eu sou advogado, procurador lá da Câmara de Bariri e professor de instituições de ensino superior desde 2020. Bom, orçamento público. Essa frase ela é muito utilizada pelos doutrinadores porque ela reflete uma verdade que muitas vezes nós não percebemos, né? Essa aí, ela está no bojo de uma ADI 4048, foi uma decisão de uma medida cautelar do Distrito Federal, e ela nos diz: abaixo da Constituição, não há lei mais importante para o país do que a lei orçamentária anual, a gente chama de LOA, porque a que mais influencia o destino da coletividade. Portanto, qual é a ideia, qual é a razão de ser do orçamento público? Por que tem que existir um orçamento público? Nós falamos o tempo inteiro, por exemplo, em direito constitucional, em direito público de um modo geral, direito constitucional, administrativo, tributário, previdenciário, a respeito dos direitos, direitos e garantias fundamentais, né, de políticas públicas, que cabe ao Estado assegurar a realização de políticas públicas a todos, mas sobretudo às pessoas menos favorecidas, digamos assim. Mas sem dinheiro não há políticas públicas. Sem verbas públicas não há direitos fundamentais assegurados, por mais fundamentais que os sejam, certo? E aqui, né, artigo 6º, direitos fundamentais. Direitos sociais, né, são direitos fundamentais. Por isso que o ex-ministro Aires Brito, relator nessa ADI, fala e ressalta a importância da lei orçamentária anual, porque ali estarão as verbas para garantir esses direitos fundamentais. Se ali não constarem, salvo algumas exceções que eu vou comentar com vocês, né, não há o que fazer. É claro, no limite, você pode ajuizar uma ação, né, um mandado de segurança para garantir certo direito? Sim. Mas pensando na coletividade, é a lei orçamentária anual que garante, que assegura esses direitos fundamentais. Por isso, tamanha importância. Infelizmente, é uma lei que não recebe a devida importância do ponto de vista da imprensa e da sociedade de um modo geral, por várias razões. Tudo bem? Primeiro, porque o direito em si não é fácil, né? A gente sabe
Mesmo os especialistas divergem muito, tem muitas dificuldades, enfim, tem muita discussão. Para as pessoas leigas, então, tem se fala, a legislação orçamentária, o direito financeiro em si, eu comentei na primeira aula, ele tem as suas particularidades que o tornam tão difícil quanto, tá? Então, por exemplo, alguns conceitos, receita corrente líquida, dívida pública e assim por diante, aspectos presentes, diretrizes, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, são bem abstratos, muitos deles voltados para a economia. Então, isso traz uma dificuldade mesmo, né? Fica mais no âmbito dos técnicos, e o que deveria representar efetivamente uma escolha da população, uma escolha popular, ou seja, os bens são escassos, os recursos são escassos. Onde serão investidos? É no processo orçamentário que vai ser decidido. Mas muitas vezes isso não acontece. De qualquer modo, há necessidade de se conscientizar para a relevância e a centralidade das leis orçamentárias, sobretudo da lei orçamentária anual, que é a mais concreta de todos. É ali que vão constar os valores, é ali que vão constar efetivamente o subsídio financeiro para poder realizar a política pública, certo? Daí a sua relevância. Em relação ao orçamento público em si, há duas perspectivas. Uma perspectiva clássica, né, trata da ideia, ou seja, é uma lei, uma norma, uma lei, que prevê receitas e fixa despesas para o ano subsequente, né? Isso de um ponto de vista contábil, é uma perspectiva contábil. Ou seja, é uma lei que prevê receitas. O que é isso? Prevê a arrecadação. Afinal, para você fazer frente às despesas, o Estado tem que arrecadar. Pode ser uma arrecadação, uma receita tributária, pode ser uma receita patrimonial. Por exemplo, o Estado tem um imóvel que ele aluga, isso não deixa de ser uma receita, tudo bem? E fixa despesas, isto é, autoriza certas despesas. Olha, será gasto X milhões com a folha salarial, folha remuneratória dos servidores públicos, será gasto X milhões com política pública voltada para moradia popular, e assim por diante. Transporte, né? Por exemplo, a maior parte dos municípios subsidiam os transportes públicos. É ali que vai estar autorizado, certo? Além de outros aspectos. Isso aqui é o núcleo do ponto de vista contábil, numa perspectiva clássica, como se diz. Atualmente, sobretudo, muito por influência, né, da constitucionalização, e aí tem a ver aquele movimento chamado neoconstitucionalismo, nós passamos a adotar, a partir dessa perspectiva moderna ou atual, aí seriam sinônimos, trabalhando o orçamento público como uma norma, sem dúvida, né, não há mais dúvidas em relação a ser uma norma, que prevê receitas e fixa despesas para o ano subsequente, essa é a lógica. Por que é a ideia para o ano subsequente? Para assegurar a ideia de planejamento. Então, o Estado ele tem que se planejar de forma prévia, de forma antecipada, para assegurar o funcionamento da máquina estatal, para assegurar direitos fundamentais e assim por diante. Vamos construir uma escola? Então, quanto tempo será necessário? Qual o valor necessário? Será necessário licitar? De que forma será feita? E assim por diante. Então, é a ideia de planejamento, por isso que é sempre para o ano subsequente. Tudo bem? Cuja função principal do orçamento é promover o acesso a direitos fundamentais por meio de políticas públicas executadas pelo Estado brasileiro, né? Hoje em dia, você vê, então, nós vemos que o orçamento público adquire diversas facetas, digamos assim, vai muito além da natureza contábil. Tem uma natureza, por exemplo, política,
Por quê? Porque são escolhas, escolhas políticas. Tem que ser, em tese, né? Deveria ser escolhas legitimadas pela população. Ou seja, teria que ter legitimidade popular. Efetivamente, nós temos pouco, né? Porque a população, a legitimidade, ela se restringe à eleição, basicamente, né? Nós não temos. A própria lei de responsabilidade fiscal prevê a realização de audiências públicas, por exemplo, previamente à aprovação da lei orçamentária, mas a prática, infelizmente, demonstra que isso não tem tamanha efetividade, ou a efetividade que deveria ter. Tem algumas experiências interessantes, chamado orçamento participativo, mas é uma exceção na história orçamentária brasileira, digamos assim, tá? Tem um aspecto, uma natureza econômica? Sim, porque tem uma influência forte na economia, porque tenho efetivamente. Se o governo, por exemplo, decide gastar, né, valer-se de despesas públicas na área da construção civil, é uma área que gera muito emprego, né, empregos indiretos. Então, há uma influência forte em diversos setores da economia. Se ele decide não fazer isso, vai ter uma outra consequência, certo? Tem um aspecto contábil, que é esse aí que eu já comentei, e também tem o jurídico. Primeiro, porque é uma lei, né? E essa lei deve refletir as necessidades públicas, um conceito que eu trabalhei na primeira aula, né? Que são realmente as necessidades da população, que só podem ser satisfeitas por meio de políticas públicas. Tudo bem? Então, não é um tema tão cobrado, né, como os princípios do ciclo orçamentário, mas tem que ficar ligado nisso, né, principalmente nessa concepção moderna. Eu vi uma questão a respeito disso já, mas realmente não é né, o principal tema. Tudo bem? Pedro, Oi, isso tem alguma relação com aquilo que a gente sempre ouve falar de teto de gastos? total. Por exemplo, no começo do ano se falou muito, né, para o novo presidente conseguir manter a promessa lá não lembro se era do salário família, Uhum. enfim, Era da Bolsa Família, né? teve que passar por aprovação, né, Uhum. porque extrapolaria o teto de gastos, então tem relação com isso. Sim, E se precisar, precisa de talvez atualização legislativa. sim. É, tem muita relação, Lilian. A política de teto de gastos, lá de 2016, por meio da emenda 95, ela foi meio, digamos assim, uma solução buscada para evitar o aumento dos gastos no Brasil. Então, a ideia era que a cada ano iria aumentar os gastos, seria do ano anterior, mais a correção da inflação. Então, seria X mais o percentual da inflação. Era uma forma de tentar frear os gastos públicos, né? O problema é que esse teto de gastos, ele foi sendo furado diversas vezes no último mandato, mandato presidencial, por N razões, desde questões que não tinham que fazer, por exemplo, a pandemia, né? Tanto que foi criado um orçamento de guerra, um orçamento paralelo. A dívida pública brasileira cresceu bastante por conta disso, né? E isso, consequentemente, furou o teto de gastos, até por questões eleitorais também. Bem antes, ali, pouco antes da eleição, furou-se o teto de gastos de novo por meio de uma outra emenda constitucional. Mas a ideia era essa. E o governo Lula, né, no entendimento dele, na compreensão ideológica, falou: olha, o teto de gastos não funciona, né? Tem que procurar, por isso que eles falam, outro arcabouço fiscal, uma forma de se garantir que os gastos públicos não crescerão de forma desequilibrada, digamos assim. É uma outra perspectiva, uma outra tentativa, mas tem tudo a ver com direito financeiro, sim. Tudo bem? Tá ótimo, entendi. Obrigada. Ah, tá. Bom,
De forma mais concreta, nós temos 3 leis orçamentárias no país: o PPA, a LDO e a LOA, né? Embora sejam 3, elas, primeiro, têm que ter uma relação de harmonia entre elas, com um objetivo especial, específico: planejamento. Esse é o aspecto central, pelo menos ao meu ver, das leis orçamentárias. Elas existem para isso, tudo bem? Para se planejar gastos públicos, investimentos e assim por diante, tudo bem? Portanto, nós temos o plano plurianual, ele tem um ciclo de vigência de 4 anos. Então, é um plano, por isso que eu falo aqui, deixa eu só mudar, estratégico para de médio e longo prazos. Alguns autores falam, a maioria fala médio, tá? Até pela questão do prazo, né? Do ente público, ou seja, cada ente público tem que ter suas leis orçamentárias, cada município tem que ter suas leis orçamentárias, os estados e a União também, e ele vai nortear, né, além da questão do planejamento estratégico, certo? Ele vai nortear tanto o conteúdo das diretrizes orçamentárias, que é a próxima lei, quanto a própria LOA, que é aquela lei mais concreta, que vai trazer os valores efetivos. Pensando em concurso público, em prova da OAB, pessoal, embora eu não vá conseguir falar detidamente de cada um, o que eu sugeria, né, guardar? Geralmente eles cobram o quê? O plano plurianual deve estabelecer diretrizes, objetivos e metas. O pessoal fala DOM, da administração pública. Então, diretrizes, objetivos e metas da administração pública em relação a despesas de capital, trabalha com a ideia de investimentos, tá, para vocês lembrarem, e programas de duração continuada, tá? Construção de grandes obras e assim por diante. Ou seja, programas que vão durar por um bom tempo, por exemplo. Tudo bem? Então, pensa nessa ideia do plano plurianual, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administração pública em relação a despesas de capital, investimentos e programas de duração continuada. Quem quiser dar uma olhadinha, está no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. A LDO, por sua vez, ela está numa posição intermediária em relação ao plano plurianual e a lei orçamentária anual, e o seu objetivo principal é estabelecer os parâmetros para a elaboração da lei orçamentária anual. Por isso que é lei de diretrizes. Ela vai dizer, por exemplo, o que pode fazer, o que pode estar previsto na LOA, o que não pode, tudo bem? E, além disso, houve um acréscimo recente em que disse o seguinte: olha, ela tem que estabelecer metas e prioridades da administração pública, diretriz da política fiscal, especialmente a ideia de sustentabilidade da dívida, né? Porque, veja, o direito financeiro, o orçamento brasileiro, proíbe a criação de dívida? Não, não há esse problema, né? Não há essa proibição absoluta. O que se tem buscado, o que se deve buscar é a sustentabilidade da dívida. Em outras palavras, o Estado poder pagar, honrar suas dívidas, né? Quando ele emite títulos da dívida pública, por exemplo, por meio do Tesouro Direto, né, você vai querer receber depois esse valor. Agora, imagine o Estado falar: olha, vou dar um calote nos credores, né, nos titulares dos títulos públicos, dos credores dos títulos públicos. Isso aí gera um problema sério, uma crise econômica e um aspecto, reverberações sociais enormes, certo? Então, a função é garantir a sustentabilidade da dívida. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem, dê uma lidinha no artigo 165, parágrafo 2º. É importante. E, geralmente, só um detalhe, pessoal, eles costumam cobrar a literalidade mesmo da Constituição, especialmente nessa parte orçamentária da Constituição e alguma coisa na Lei de Responsabilidade Fiscal também.
Por fim, nós temos a Lei Orçamentária Anual. É a lei, como eu disse a vocês, que efetivamente fixa despesas e prevê receitas para o exercício posterior. Dentre as três, portanto, é a que mais se aprofunda nos dados, valores e dotações para cada um dos setores do ente federado, em termos de investimentos e manutenção da máquina pública. Então, é ali, efetivamente, que vão constar os valores, né, as dotações, os dados, para a realização de políticas públicas, para o pagamento dos servidores públicos, certo? Para, por exemplo, subsidiar atividades econômicas. Logo, vai ter, por exemplo, o Plano Safra. O Plano Safra é um plano econômico específico para o setor do agronegócio, né? São subsídios, juros mais baixos e assim por diante. Isso tem que estar previsto nas leis orçamentárias. Tudo bem? Além disso, a lei orçamentária anual é composta por 3 orçamentos. É um documento só, tudo bem? Que é composto por 3 orçamentos. Não são 3 documentos, não são 3 leis, tá? É uma lei só. O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos de empresas públicas, por exemplo, e o orçamento da Seguridade Social, certo? Ali, ações de saúde, ações da Previdência Social, né? Os benefícios têm que estar previstos aqui, por exemplo. Tudo bem? Mas só cuidado, é uma lei composta por esses 3 orçamentos. Tudo bem? Pessoal, tranquilo até aqui? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, fiquem à vontade. Tranquilo, estamos acompanhando. Bom, uma questão bem interessante é a seguinte. A lei orçamentária tem caráter autorizativo ou impositivo? Então, vamos supor que o prefeito da cidade X colocou lá na lei orçamentária e a Câmara aprovou. Tudo bem? 500 mil reais para moradias populares. Então, vamos partir do pressuposto que efetivamente há esse dinheiro. Foi aprovado dessa forma. A questão que eu coloco a vocês, ele é obrigado efetivamente a usar esse dinheiro ou não? A resposta está relacionada à natureza ou caráter da lei orçamentária. Se nós entendemos que a lei orçamentária tem um caráter eminentemente autorizativo, ou seja, o prefeito manda a proposta orçamentária para a Câmara Municipal e ela autoriza o gasto, mas não fala gaste, fala está autorizado. Mas por uma questão de conveniência e oportunidade, como a gente costuma falar, né, para se referir aos atos discricionários lá no direito administrativo, ele entender que não é o momento, ele não é obrigado a gastar. Algumas atividades são vinculadas, um percentual, não me lembro de cabeça, para a saúde e para a educação, ele é obrigado. Alguns valores, ele é obrigado, mas em regra, né, não é o caso. Portanto, o entendimento atual é que há apenas uma autorização para o... Consequentemente, você paga o aluguel, você que precisa do imóvel, não pode exigir, nem mesmo no Poder Judiciário. Porque a lei orçamentária tem caráter autorizativo. Qual é o problema disso? Ora, se autoriza, mas não o faz, a lei acaba sendo, né, a doutrina fala, muitas vezes uma peça de ficção. Porque se a população espera que se faça, olha, tem esse valor todo aí, vamos pensar que seja uma cidade pequena, tem esse valor todo para construir casas populares, a população espera que ele o faça no decorrer do mandato ou daquele exercício financeiro. Se ele não o faz, certamente cai em descrédito a lei orçamentária. Tudo bem? E, além disso, não gera direitos individuais subjetivos. Portanto, você não poderia
se socorrer do Poder Judiciário, né? Esse é o entendimento atual. Quer dizer, é atual porque ele tá começando uma transição, tá? Eu ia colocar clássico, mas ele está começando a mudar. Mas para concursos, ainda o entendimento é esse, tá? Especialmente para concursos. Na doutrina, e prova da OAB, certamente, na doutrina tem começado a surgir uma discussão grande a respeito, sobretudo após a edição da emenda constitucional, não me lembro de cabeça, aqui, ó, 100/2019, em que acrescentou parágrafo 10 ao artigo 165 da Constituição. Olha o que ele diz: a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. A questão é, teria o orçamento público passado a ter um caráter impositivo? Portanto, Pedro, Oi? desculpa, te cortei no Pode falar. raciocínio. Não me surgiu uma questão em relação ao caráter autorizativo. Então, não poderia enfim, o agente público, o chefe do Poder Executivo, uma vez autorizado, por exemplo, o gasto desse valor para moradia popular, ele gastar, por exemplo, em saúde. E se ele precisasse disso, que medida teria que ser tomada? É possível fazer alguns remanejamentos. Isso não sei se eu entendi bem, né? Mas se eu entendi, é possível fazer remanejamento, tá? Das verbas durante a execução orçamentária. Isso não tem problema. O problema é tá previsto ter o dinheiro e por N razões, legítimas ou não se valer do valor, né? E aí, efetivamente, não colocar em prática o que está previsto, tanto na lei orçamentária como o que está previsto na Constituição, né? E gerar toda essa dificuldade, gerar todo um passivo, né? Aí depois os órgãos, o MP, a Defensoria Pública ajuiza ações e fica a discussão no judiciário, né? Aí tem decisões do judiciário que acabam influenciando no próprio orçamento público, enfim, gera toda uma barafunda de problemas que muitas vezes faz com que o orçamento acabe em descrédito mesmo. Mas, se eu entendi bem sua questão, é possível sim remanejar as verbas. Tudo bem? É isso mesmo, obrigada. Tá? Aí fica essa questão, tá? Eu li alguns artigos, por exemplo. Esses dois autores, são autores bem importantes do direito financeiro, eles defendem que, de fato, o orçamento seria, sim, impositivo, ou seja, o Poder Executivo aprovou não, mandou a proposta, o Legislativo aprovou, tem algumas situações, umas exceções? Tem, né? Mas, em regra, tem que executar o que está previsto. Bem? Então, tem essa discussão, que também provavelmente vai vir bem forte agora nos concursos, porque ainda ela está nos manuais, né? E a tendência é que ela passe a ser mais cobrada. Por isso que eu quero que vocês tenham noção dessa discussão entre autorizativo e impositivo, tá bom? Outra questão, hoje em dia, vou até passar rapidamente por ela, não tem mais discussão a respeito, até um tempo atrás tinha, sobretudo por conta da mudança de posicionamento do STF, seria possível uma lei orçamentária ser objeto na análise de controle abstrato de constitucionalidade. O entendimento é que sim. Antigamente, os tribunais, não, à luz do que o STF defendia, não se entendia que a lei orçamentária seria uma lei efetivamente, lei tanto do ponto de vista formal quanto material, né? Por quê? Porque ela tinha prazo específico, ela previa situações específicas, vai gastar para isso, isso e isso, vai arrecadar isso e isso. Então, ela não teria, por exemplo, aquele caráter genérico que uma lei exige, genérico e abstrato. Portanto, era chamada de uma lei
de atos concretos, né? Portanto, o STF não admitia ser objeto da análise de controle abstrato de constitucionalidade. Atualmente, o entendimento é que sim, sobretudo porque, dependente da lei, da natureza da lei, ela tem que ser analisada à luz do que diz a Constituição, uma vez que a Constituição é a nossa lei maior, tá? Então, o STF vai dizer, o STF deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter, olha aqui, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de constitucionalidade, né? E aqui foi o caso analisado, mas o importante está aqui, né? Atualmente não há mais discussões. É possível, sim, que uma lei orçamentária, ainda que traga aspectos específicos, possa, sim, ser objeto de análise de controle abstrato de constitucionalidade. Tudo bem? Não há mais dúvidas a respeito disso. Aqui tem uma questão sobre, só para uma questão de fixação, digamos assim, né? Uma questão bem recente, um concurso aqui, que eu havia comentado, para procurador legislativo, no caso a Câmara Municipal de Roseira, a respeito do orçamento público, dessa parte mais doutrinária. Sinale a alternativa correta. 1. Através do orçamento público, o Estado pode estimular ou desestimular a produção, o consumo e o investimento, de modo a intervir na economia, direto ou indiretamente, com o fim de atender os desideratos estatais, ou seja, os objetivos e as contingências a que o mercado está sujeito. Essa alternativa está correta, né? Porque, de fato, naquele aspecto econômico, ele realmente tem esse poder de influenciar a economia de um país, ou de um município, ou do estado. O estudo do orçamento público é condição primordial para se entender o direito financeiro, pois qualquer ação do Estado necessariamente perpassa por reflexo financeiro, sendo o orçamento o início e o fim de toda ação estatal. Também está correto, né? Retrata a ideia da centralidade do orçamento público. E, por fim, o orçamento público tem modernamente, como eu havia comentado com vocês, um caráter político, porque não deixa de ser uma decisão, né, dos governantes em nome dos governados, então tem a natureza política, econômico pelas razões apontadas acima, contábil, porque efetivamente prevê receitas e fixa despesas, e jurídico, porque é uma lei. E concretiza valores constitucionais, ou ao menos deveria. Tudo bem? Então, a alternativa correta, letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Vamos efetivamente para os princípios orçamentários. O princípio da legalidade orçamentária, eu já tratei na primeira aula, o princípio da legalidade é basicamente a mesma coisa, só que com o aspecto acrescido do aspecto orçamentário. A ideia é o seguinte, o administrador público, um prefeito, um diretor, um governador, um presidente, um ministro de Estado e assim por diante, só pode realizar despesas, e especialmente despesas, apenas aquilo que está autorizado em lei. Ou seja, só se pode fazer aquilo que está autorizado em lei. Pode gastar esse X valor em determinada atividade econômica? Sim. Tudo bem, gasta. Posso gastar naquilo que não está autorizado? Não. Isso viola tanto a lei orçamentária e também é um crime, tá? Crime do artigo 359-D, salvo engano, é ordenar despesa não autorizada, certo? Então, é um ato, um fato típico antijurídico culpável, como a gente fala no direito penal, tudo bem? Então, a legalidade orçamentária propicia ao administrador público realizar apenas aquilo autorizado, que é autorizado em lei, tudo bem? Além disso, se o orçamento é lei, só poderá ser alterado por meio de lei, né? Uma alteração legislativa, como a gente bem conhece.
inclusive para a abertura de créditos especiais e suplementares, e as chamadas transposições, remanejamentos e transferências. Então, toda alteração do orçamento no decorrer do exercício financeiro deve ser feita por lei, tá? Então, por exemplo, um caso clássico, né? No meu caso que eu trabalho numa Câmara Municipal, um vereador consegue verba de um parlamentar federal, né? Uma emenda, as emendas dos parlamentares, ou de estadual também. Essa verba não estava previamente prevista no orçamento, não tinha como ele saber. Ele conseguiu isso ao longo, né? Ele pediu isso, vamos imaginar, 2, 3 anos atrás, só agora que chegou. Então, é aberto um crédito adicional especial, nesse caso, tá? Para poder, para a Câmara autorizar o acréscimo dessa verba e, consequentemente, né, poder ser utilizada. Vamos imaginar a iluminação de uma quadra pública, tudo bem? A construção de uma nova ala de um hospital. As transposições, os remanejamentos, as transferências são, como diz o próprio nome, alterações no orçamento no âmbito da própria administração pública, mas também tem que observar a lei. Temos exceções? Temos, que são efetivamente aquilo que é cobrado. A abertura, eu acho que eu comentei na primeira aula, de créditos extraordinários em situações bem específicas, tá? Despesas imprevisíveis e urgentes, em casos de guerra, calamidade pública, comoção interna, somente nessas hipóteses. Qual foi o último grande fato que nós abrimos inúmeros créditos extraordinários? Pandemia. Imagina você aprovar os créditos, os gastos públicos na pandemia, tendo que mandar o projeto de lei para o Congresso Nacional, ter toda uma discussão, passar pelas comissões, ou mesmo não passar, mas mesmo assim, regime de urgência, tem todo um procedimento que é tanto quanto mais demorado, né? Mas, em situações específicas, é possível abrir créditos extraordinários. Como? Seja por meio de decreto, seja por meio de medidas provisórias, chamadas MPs. Então, diante da situação, da premência da situação, da urgência, é possível driblar, entre aspas, a necessidade de lei, tá? Mas é uma exceção. E nós sabemos que exceções devem ser interpretadas de forma sempre restritiva. Além disso, é possível transpor, remanejar e transferir verbas sem autorização legal prévia da legislação? Sim. Quais hipóteses? Verbas relacionadas à inovação, ciência e tecnologia. Consta da Constituição Brasileira, tá? Verbas, portanto, relacionadas à inovação, ciência e tecnologia podem ser remanejadas, transpostas ou transferidas sem autorização. Basta, no caso, um decreto. A Constituição fala em ato do Poder Executivo, nós traduzimos como decreto, tá? Isso aqui é importante lembrar, gente, tá? Por que fazer isso? Por conta de uma necessidade, né? O entendimento que essa parte da ciência, tecnologia e inovação é muito importante, tem que dar mais celeridade ao procedimento. Aqui, né, é autoexplicativo. A situação é tão premente que não tem o que fazer, não tem que esperar um processo legislativo mais complexo. Tranquilo, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Se tiver, fiquem à vontade. Tudo tranquilo. Tudo certo, professor. Beleza. Fundamento constitucional, né? Só para vocês entenderem. São vedados, artigo 167 da Constituição. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, ou seja, a lei orçamentária, por ser uma lei, só ela pode autorizar a criação, o início de programas ou projetos
de políticas públicas, por exemplo. Se não tiver ali, não pode. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, tem um crédito orçamentário, né, uma dotação para determinada área, uma política pública, no valor de 100 mil. Não pode realizar essa despesa no valor superior a essa quantia. Tá? Por isso que fala, obrigações diretas que excedam, né, é vedado, sob pena de violação ao princípio da legalidade orçamentária. E o parágrafo 1º, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, certo? Então, se é um investimento, a construção de um hospital, que vão levar ali 4, 5, 6 anos, tem que estar no plano plurianual. Ah, mas professor, não se havia pensado antes. Altere o plano plurianual para autorizar, tudo bem? Sob pena de crime de responsabilidade por parte do Poder Executivo. Tá? Esse aqui é o fundamento constitucional. Tem outros incisos, outros dispositivos, mas esses são os principais. Princípios orçamentários, princípio da exclusividade. As leis orçamentárias devem tratar unicamente de matérias orçamentárias, receitas e despesas. Com isso, evite-se a inclusão indevida de matérias estranhas ao orçamento. Então, não sei se efetivamente acontece ainda, mas antes acontecia muito de por exemplo, pode ser o Poder Executivo, pode ser um vereador, enfim, um parlamentar, apresentar uma emenda incluindo uma matéria completamente estranha à questão orçamentária, apenas para satisfazer um interesse seu, né? Então, um benefício dos servidores públicos, um novo tributo, alguma coisa assim, completamente estranha. Por isso que o princípio da exclusividade diz: as leis orçamentárias devem tratar unicamente de matérias orçamentárias. Tá? Não pode ter aquilo, por exemplo, que o Rui Barbosa chamava de orçamento rabilongo, ou caudas orçamentárias, que era o orçamento que ficava tão extenso, porque tinha tanta matéria estranha, que não fazia, perdia o sentido, perdia a razão de ser. E outra situação bem curiosa, imagina, uma lei orçamentária, ela tem uma vigência específica, ela começa em 1º de janeiro e termina no último dia de dezembro. Mas se você coloca lá um artigo criando um cargo público, ele vai ser extinto no 31 de dezembro, então não faz sentido. Como ficariam essas relações jurídicas depois? Certo? Então só pode prever matérias orçamentárias, receitas, que significa receitas e despesas. Aqui está o fundamento constitucional. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. E aqui as nossas exceções. Tem que tomar cuidado, porque isso é cobrado, pessoal. Não se incluído na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Isso aqui eu vou falar na próxima aula, tá? Que nada mais é do que empréstimo, tá? Empréstimo público. Quando o Estado vai até um banco, privado ou público, e requer empréstimos, ele toma empréstimos, tudo bem? Então, duas exceções podem estar previstos na lei orçamentária anual. Autorização para abrir créditos suplementares, tá? Então, por exemplo, está a previsão ali para aquisição de uniformes escolares, 50 mil, mas depois se vê que na verdade vai precisar de 100 mil. Você pode sim abrir um crédito suplementar para aumentar esse valor para poder adquirir os bens ali, os uniformes, né? Ou já uma autorização prévia na própria lei orçamentária, falando, olha, é possível suplementar os valores em 20%, por exemplo. E também contratar operações de crédito, empréstimo público. Então, à exceção dessas duas hipóteses, não é possível matérias estranhas à Constituição. Porque senão você não tem como controlar esse procedimento, né? Você vai descobrindo ao longo do exercício financeiro que tem coisa nada relacionada,
sem nenhuma relação na lei orçamentária. Então, é uma forma de tentar evitar, né, o que a gente chama hoje de contrabando legislativo. Vai colocando coisas estranhas à lei, e especialmente nesse caso, dada a relevância da lei orçamentária. Tudo bem? Princípio da programação. O orçamento deve ter a natureza de elo entre o planejamento e as ações governamentais. Portanto, ele tem que revelar essas diretrizes, metas e prioridades da administração pública, né? Então, o orçamento ele tem que ser baseado nessa ideia, tanto na ideia de planejamento, quanto nas ações governamentais. E isso se faz por meio de programas, tá? E está relacionado à ideia de orçamento-programa, que é uma espécie de orçamento. Eu não vou tratar aqui, são 4 espécies, não vou tratar. Mas o coração dessa ideia, né, o cerne dessa ideia, é a relação que vai tratar a relação entre os meios e os recursos em função de objetivos e metas. Ou seja, você vai criar metas e objetivos a serem implementados em um determinado período com base nos meios, no recurso que o ente federado tem, né? Por isso que chama orçamento-programa. Tem uma série de características, tá? Mas eu não vou entrar nesse particular. E o fundamento constitucional. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciado pelo Congresso Nacional. Então, os planos e programas, tá? No fundo, pessoal, trata da ideia de planejamento, né? O Estado deve se planejar para efetuar seus gastos. Tudo bem? Tranquilo nesse aqui também. Princípio da anualidade, né? Também é bem tranquilo. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Portanto, o orçamento brasileiro ele tem duração de 1 ano, de janeiro a dezembro. Tá? À exceção do plano plurianual, que são 4 anos. Tudo bem? Mas isso não excepciona efetivamente, porque ela tem uma relação muito próxima com as outras leis orçamentárias, tá? Não significa uma exceção. E o próprio nome da lei orçamentária anual, né, confirma o princípio da anualidade. Tudo bem? Exceções. Temos 2 exceções. Isso aqui tem que tomar cuidado. Os créditos adicionais, que eu havia comentado antes, terão vigência adstrita ao exercício financeiro, então em que forem abertos. Então, você abre o crédito adicional em 2023, né, esse valor tem que ser usado em 2023. Salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais extraordinários. Então, os créditos adicionais especiais e os créditos extraordinários, se aberto nos últimos 4 meses do ano, tá? Eles podem sim ser utilizados, vamos supor 2023, em 2024. Né? Então, vamos supor, abrir um crédito adicional especial no valor de 500 mil. E utilizou metade em 2023. É possível utilizar em 2024 o restante, os 250? Sim, não tem problema. O que os concursos públicos costumam fazer? Trocar aqui. Coloca suplementar, por exemplo. Aí tá errado. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tranquilo, Pedro. Eu sei que no começo é muita informação, é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Princípio da unidade. Cada ente da federação deve ter um só orçamento, sob pena de dificultar o seu acompanhamento e, consequentemente, a sua compreensão e transparência do ato. Aqui só para o exemplo, acho que fica mais claro, né? Cada poder, né, pensar aqui no município de Jaú, tanto o executivo quanto o legislativo, eles fazem suas propostas orçamentárias setoriais. Vamos supor, se existisse o SAENJA, quer dizer, até existe, né? Porque é uma agência reguladora agora, mas se ele fosse uma autarquia, a autarquia também apresentaria os seus orçamentos setoriais. Os setoriais serão consolidados em uma só proposta.
tá? Uma proposta orçamentária que será enviada ao Legislativo. Tudo bem? Por isso que é o princípio da unidade. Cada ente da federação deve ter um só orçamento, ou seja, uma só peça orçamentária. E não diversas. Tudo bem? Tem que tomar cuidado esse princípio para não confundi-lo com o princípio da universalidade. No próximo quadro eu trouxe uma tabela comparando, porque os concursos tentam confundir, tem uma relação meio próxima mesmo. No caso da universalidade, significa o quê? Todas as receitas e despesas públicas devem compor a peça orçamentária. Por quê? Porque ela tem que ser autorizada. Essa despesa, se ela não compor a peça orçamentária, ela não será autorizada, certo? Então, se você realizar uma despesa sem a prévia autorização legislativa, isso é uma violação ao princípio da legalidade, tudo bem? Então, enquanto o princípio da unidade fala, olha, cada ente federado tem que ter um só orçamento, só uma peça orçamentária, com todas as peças setoriais consolidadas, a universalidade vai dizer, tudo bem, nessa peça orçamentária única, tem que estar autorizadas todas as receitas e despesas públicas. E aqui está o fundamento, certo? A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive operações de crédito autorizadas em lei. E aqui tem uma exceção, não se consideram para fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. E o artigo 4º, a lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos de governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Tá? Então, tenham em mente esse conceito. Todo o que é receita e tudo que é despesa pública tem que estar na lei orçamentária. Por que tem exceção, pessoal? Porque eu vou explicar mais para frente nas próximas aulas, mas esses aqui, as operações de crédito por antecipação de receita, que é uma espécie de empréstimo público, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias, são chamados de ingressos públicos. E não são consideradas efetivamente receitas, porque não vão ficar nos cofres públicos. Por uma razão que eu não dá tempo de explicar agora, eles entram, mas tem uma expectativa de saída. Por exemplo, um calção que é prestado num processo licitatório. Aquele valor vai ser retirado pelo seu titular, pelo seu credor, em algum momento. Então, não é caracterizado como receita pública. Tudo bem? É por isso que não é contabilizado, mas são exceções. E aqui está um quadro que eu vou deixar, até está no meu material também, que é para deixar clara a diferença. Princípio da unidade. Uma só peça orçamentária do mesmo ente federado. Então, Jaú tem que ter uma peça só, ainda que tenha poder executivo, legislativo, que tivesse 50 autarquias, fundações, né, sociedade de economia mista, seja o que fosse. Tá? Mas é uma só peça orçamentária. Princípio da universalidade. Nessa peça orçamentária devem constar todas as despesas e receitas sem quaisquer deduções. Ou seja, valores brutos. Ok? Compreenderam a diferença, gente? Tranquilo até aqui? Se alguma dificuldade, é só falar. Entendi, professor. Tá? Professor, deixa eu só encaixar uma pergunta sobre a competência da lei orçamentária anual. Então, é de cada ente federativo, os municípios também precisam. Sim. É uma pergunta bem assim de quem não está entrando agora Relaxa. no É essa a ensino ideia médio. mesmo, Lilian. Exatamente. Né? Todos os entes federados, inclusive o DF, às vezes a gente esquece do DF, né? Mas tem o governador do DF. Todos têm que enviar, tem os prazos previstos, todos têm que enviar determinado prazo, né?
Inclusive, eu vou tratar disso daqui a pouco no ciclo orçamentário, é caso de crime de responsabilidade, se não enviar o projeto de lei orçamentária, né? Mas todos têm que enviar no determinado prazo. Tudo bem? Então, prefeitos, governadores e presidente da República. Ok? A competência exclusiva e indelegável. Tá bom? Tá ótimo. O princípio do orçamento bruto tem muita relação com o princípio da universalidade, né? Todas as despesas previstas na peça orçamentária devem estar em valores integrais, sem quaisquer tipos de abatimento, ou que a gente chama de deduções. Um exemplo aqui. Então, nós sabemos que alguns impostos estaduais, como por exemplo o ICMS e IPVA, devem ser repassados parcialmente aos municípios. Contudo, na peça orçamentária estadual, ali na parte da receita, né, decorrente da arrecadação, vai constar, não, por exemplo, o ICMS, salvo engano, acho que é 25%, né, que é repassado a municípios. Não vai constar 75%, e sim 100%, por uma questão de contabilidade mesmo. Tá? Tem o fundamento legal, mas pelo que eu li na doutrina, fala que é uma questão de contabilidade, né? Para não ter essa dificuldade desse ponto de vista. Por isso que é princípio do orçamento bruto. Ainda que haja determinação constitucional, que é o caso, repartição de receitas constitucionais, na peça orçamentária vai constar 100% do que foi arrecadado, e não apenas 75% em razão do repasse dos 25%, tá bom? E o fundamento legal, todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Tudo bem? Tranquilo. Eu creio, pelo menos, que seja mais fácil esse orçamento bruto. Esse aqui é bastante importante, pessoal. Princípio da não vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Qual é a ideia aqui? Esse princípio proíbe a vinculação do produto da arrecadação de impostos a uma destinação específica. Os valores arrecadados a título de impostos são livres. É uma receita pública livre, que cabe ao ao administrador público, ao executivo, o chefe do Poder Executivo, determinar a destinação específica. Tá? Por exemplo, aquela ideia muito comum que as pessoas falam, eu pago, por exemplo, o IPVA e a estrada não é boa, a rodovia não é boa como deveria. O IPVA, em que pese o seu nome, né, ele não tem uma destinação específica para a melhoria das rodovias. Ele é uma receita pública livre, ao contrário de outras espécies de tributos. Tá? E o fundamento está ali no artigo 167, inciso 4º. Então, a regra é essa, pessoal. Impostos não estão vinculados, a receita, perdão, dos impostos não estão vinculados, elas são livres. Detalhe importante, apenas os impostos. A Constituição fala em imposto, não em tributo. Logo, é possível, sim, criar uma taxa cuja receita tributária será destinada ao fomento de determinada atividade econômica. Então, uma taxa judiciária vai ser destinada ao fomento da atividade judiciária, certo? Uma taxa relacionada ao trânsito vai ser utilizada para questões relacionadas ao trânsito. É muito comum também, eu não lembro agora qual município do litoral de São Paulo que criou uma outra taxa relacionada a turismo, ou uma questão ambiental, não lembro agora, que tem que ser vinculada a essa atividade. Então, veja, taxas e demais espécies de tributos podem ser vinculadas, impostos não. Contribuições sociais também são vinculadas, né, contribuições previdenciárias, e assim por diante. Então, qual que é o risco aí, né? O que geralmente os concursos fazem? Troca
imposto, ou por uma palavra tributo, que aí fica genérico, né? Então tem que tomar cuidado. Imposto é diferente de tributo. Tributo é o gênero, e o imposto é a espécie, e eles trocam também por taxa, geralmente. Pode ser por outro, mas geralmente por taxa. Aí fica errado, tá? Que a taxa pode sim ser vinculada, a receita das taxas, perdão, pode sim ser vinculada. Além disso, tomar cuidado com as exceções. Aqui nós temos exceções que está no próprio artigo 167, inciso 4º. Então, são as exceções que eu quero que vocês deem uma lida depois, que não vai dar tempo de ler tudo, tá? Mas os casos clássicos. Recursos para a área da saúde, tem um percentual que é vinculado, que é obrigatório o gasto. Para a educação, tá? Para a administração, para a atividade de administração tributária, relacionadas a questões de operações de crédito, concessão de garantia e assim por diante. Nessas hipóteses, pode sim vincular a receita decorrente de impostos, tudo bem? Mas são exceções. É que também são tantas exceções que acaba virando regra, né? Mas, pelo menos, teoricamente, a regra é essa, da não vinculação. É possível vincular? Nessas hipóteses, sim. Um detalhe muito importante, deixa eu ver se... O inciso 4º do 167, ele cria as hipóteses de vinculação. Podem ser criadas novas hipóteses? Sim. Desde que por emenda constitucional. Uma lei, portanto, pode criar novas hipóteses de vinculação de receita de imposto? Não. Somente emenda constitucional. Entenderam esse princípio, gente? Tranquilo? Eu sei que ele é um pouquinho mais complicado. Tranquilo, professor. O princípio da especialização e especificação é bem mais fácil. Ele veda, na verdade, a fixação de despesas em dotações inexatas ou genéricas, né? Claro, uma dotação inexata ou genérica, você não tem como controlar. Então, tem que ser o mais específica possível, né? E o fundamento está aqui no artigo 5º da lei, eu não coloquei aqui, mas é a lei 4.320, tá? De 64, que é a Lei Geral do Orçamento. Então, olha, a Lei do Orçamento não consigna dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material e assim por diante. Para você ter um controle e um efetivo planejamento, porque senão, né, a ideia de planejamento cairia por terra, não teria o que fazer. E 2 exceções: programas especiais de trabalho. A doutrina não fala muito a respeito. Eu vi esses dias um comentário dizendo, por exemplo, atividade desenvolvida pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que envolve toda uma questão de segurança nacional, seria um programa especial de trabalho. Então, pela natureza da atividade, não precisaria ser uma dotação tão específica assim. E a reserva de contingência, que tem que constar nas leis orçamentárias, que são valores destinados a possíveis gastos que o Estado, que o ente federado possa ter. Então, por exemplo, condenações judiciais, que não é certeza por exemplo, que o município vai ser condenado, mas é possível. Então, tem que prever essa reserva de contingência para fazer frente a esses gastos possíveis, mas sem uma data específica. Desapropriações, também é um gasto que o município vai ter, ou que o Estado, ou a União, e assim por diante, tá? Então, são valores que poderão acontecer, são despesas que poderão vir ser cobradas, mas não se tem uma data exata, por isso se chama reserva de contingência, porque pode acontecer, certo? E tem mais 2, o princípio da unidade de caixa ou tesouraria, esse aqui também é bem tranquilo. Independente da fonte e da natureza da receita pública, se é tributária, se é patrimonial, enfim, independente de onde ela vier, pessoal, ela deve ser alocada em uma só conta bancária para que se possa facilitar o controle,
certo? Por isso que o artigo 56 da Lei 4.320 vai dizer: o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria ou de caixa também, tá, pessoal? A mesma coisa. Vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, né? Tais medidas auxiliam tanto na gestão do recurso público quanto na transparência e controle, né? Imagina um município de São Paulo, né? Cada setor teria uma conta bancária específica. Ficaria impossível gerir, né? A ideia é essa, é que concentrar tudo numa conta só, para que se poder ter mais controle. Tem exceções? Sim, como sempre, né? Valores relativos ao regime de previdência social geral e próprio. A ideia é você separar para poder controlá-lo melhor. Empresas estatais dependentes, que são empresas que dependem de aporte de recursos públicos para poder se manter. E alguns fundos públicos, né? O fundo público, só para vocês entenderem, eu vou tratar na aula de despesa, é criado por lei, né? É uma separação de valores para determinada atividade específica, tá? Então, um exemplo, Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia, né, que recentemente, eu não lembro se foi os Estados Unidos ou os países europeus disseram que vão fazer alguns aportes, salvo engano, eu acho que ele é gerido, não sei se é o BNDES, é FGTS, acho que é BNDES, não sei exatamente. E ele fica numa conta em separado, tá? Mas alguns fundos públicos, não todos também, alguns com algumas particularidades. Tudo bem? Então a ideia é realmente poder controlar e gerir melhor os recursos públicos, certo? Certo. E o último princípio é o princípio do equilíbrio orçamentário. Ele tem relação direta com a lei de responsabilidade fiscal, uma lei extremamente importante para o direito financeiro e para a nossa realidade econômica, jurídica como um todo, tá? Qual é a ideia? O orçamento público não pode prever despesas superiores à receita pública, né? Ou seja, tem que ter uma relação de igualdade entre receitas e despesas. Agora, o Brasil, por N motivos, salvo engano, desde 2014 ou 2015, ele tem, sim, tido déficits públicos, ou seja, a receita pública tem sido maiores, aliás, perdão, as despesas têm sido maiores que as receitas públicas. Como faz para equilibrar? Porque no orçamento, em razão do princípio do equilíbrio orçamentário, tem que estar igual. Qual seria a solução? A solução está justamente nos empréstimos. Então, o Brasil faz empréstimos para poder atingir essa relação de igualdade. Então, vejam, o Estado brasileiro, né, as regras do direito financeiro não proíbem a realização a contração de dívida. O que se exige é a sustentabilidade dela. Então, o Estado, olha, vai ter dívida pública? Sim. Desde que seja sustentável, não há problema algum. Não há violação à lei de responsabilidade fiscal, à lei orçamentária e assim por diante. É lógico, o ideal é uma relação dívida-PIB menor, uma dívida menor, não tem problema, mas o problema é se tornar impagável, como acontece com alguns países. Tudo bem? E aqui alguns fundamentos, e bem recentes, inclusive, né? União, Estados, DF, municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma de lei complementar. A elaboração e execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade de indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida, né? Essa é a ideia, então, do equilíbrio orçamentário. É que despesas não sejam superiores à receita pública. Se superior, é possível, sim, contrair empréstimos para fazer frente. Mesmo contraindo empréstimos, o aspecto principal é que a dívida pública seja sustentável a médio e longo prazos. Tudo bem?
Para fechar, né, como a gente já está mais de 1 hora aqui, tem o aspecto do ciclo orçamentário, mas eu vou fazer essas questões, não sei se você... Enfim, queria saber o que vocês acham. Vocês querem ficar mais um pouco além das questões ou a gente fecha nos princípios hoje? Vocês estão muito cansados? Como é que tá? Não, por mim a gente pode seguir. É, Por mim também, professor. beleza, então vamos lá. Bom, em relação aos princípios orçamentários. Ops, só um minutinho. Assinale a afirmativa correta. O princípio da anualidade, segundo o qual o orçamento tem vigência limitada ao ano civil, não sendo coincidente com o exercício financeiro, deve ser obedecido pela lei orçamentária anual. Está correto? Tem um detalhe aqui que torna incorreta a questão, que é justamente não ser coincidente. Na verdade, é coincidente. Tá? Ano civil, que é de janeiro a dezembro, o exercício financeiro corresponde ao ano civil, tá? Então, é uma relação de igualdade. Então, está errado por isso. Segundo o princípio da exclusividade, a Lua não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, tais como autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Tá certo, pessoal, isso aqui? Então, tinha a questão da exceção, né? Exatamente. Agora, para lembrar do termo, né? Você falou suplementares. Será que... Então, eu não lembro o nome certinho da natureza do crédito. Na Mas verdade, tinha exceção, né? Tinha exatamente. exceção. Aqui, ele não está, né, ele não tá prevendo exceção, né? E é justamente isso que está errado. Então, se tais como aqui, na verdade, seria exceto, né? E veja, se vocês observarem outras questões, olha, é para um cargo importante, procurador de Estado, né? Veja como as questões elas se repetem e não são complexas. Por isso que eu falo, direito financeiro, não que seja diferente em outras disciplinas, tem que ler o texto constitucional e o texto legal? Sim, é fundamental. Mas tem que ter uma boa doutrina, seja o que for, para poder entender. Porque se você tem que ficar tentando decorar só isso, né, fica bem difícil, porque são termos estranhos ao estudante de direito, ao concurseiro da área do direito, né? Por isso que eu acho que é uma boa doutrina, aí fazendo questões, claro, enfim, né, todo aquele aparato lá dos estudantes para poder né, fixar melhor o conteúdo. Pelo princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as despesas e todas as receitas, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos e órgãos e entidades de administração direta, não incluindo, no entanto, o orçamento referente à administração indireta. Aqui está errado, tá? O orçamento da administração indireta, vamos pensar, por exemplo, uma autarquia, tem que estar previsto, sim, no orçamento final, né, na peça orçamentária, por isso que está errado. Segundo o princípio da economicidade, os gastos e custos públicos devem ser minimizados, sem comprometimento dos padrões de qualidade, com eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária. O princípio da economicidade eu comentei na primeira aula, mas serve também para a questão o aspecto orçamentário. E está correto, né? A ideia de você gastar o mínimo para fazer o máximo está muito relacionada ao princípio da eficiência, o princípio de natureza constitucional, inclusive, né? Por isso que está certo. E letra E, segundo o princípio da não afetação, só para lembrar, pessoal, não afetação ou não vinculação, são sinônimos. É proibida a vinculação da receita de taxas, contribuições e impostos a órgão, fundo ou despesa. Onde que está o erro aqui, pessoal? Taxa. Taxa pode ser vinculada, né? Exatamente. Então, ou eles acrescentam, ou eles substituem a palavra, né? Como eu disse de novo, não é complexo, né? Veja, um concurso difícil,
mas que se você compreender bem a matéria, né, der uma boa lida, você vai acertar as questões sim. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma. Em relação ao orçamento público, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. São exceções ao princípio da anualidade orçamentária os créditos adicionais especiais, extraordinários e suplementares autorizados nos últimos 4 meses do exercício, que podem ser reabertos nos limites de seus saldos no ano seguinte, incorporando-se ao orçamento do exercício subsequente. Tá? Na verdade, não é isso. O que acontece? São exceções? Sim, mas nem todos os créditos adicionais. Apenas, como eu coloquei aqui, se nós observarmos, deixa eu achar aqui. Olha, como eu tinha colocado, né? Como eles costumam ou acrescentar ou substituir. Apenas os especiais e os extraordinários. Aqui na alternativa, salvo engano, tem sim suplementar. Então, se tivesse trazido só os especiais e os extraordinários, estaria certo, né? E tem que ser nos últimos 4 meses do exercício, eles podem ser reabertos no limite do seu saldo, ou seja, no que sobrar no ano seguinte, e utilizar para alguma finalidade específica, tá? B. Pelo princípio da universalidade, o orçamento deverá conter todas as despesas e receitas, inclusive as operações de crédito por antecipação da receita, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Tá certo, gente? O que vocês acham? Tem um errinho aqui, uma palavrinha que torna a alternativa equivocada. Justamente a inclusive, né? Por quê? Esses daqui não são caracterizados como receitas públicas. Ah, sim, sim. São ingressos públicos, são valores que eles entram nos cofres públicos, mas em algum momento eles serão retirados. Ou seja, eles não têm o caráter de definitividade. Por isso, eles não são caracterizados como receitas públicas. Certo? Então, por isso que está errado. Essa palavra inclusive aqui torna equivocada. A lei orçamentária anual não compreenderá o orçamento referente às empresas públicas federais. Ela está errada, tá? Ela compreende sim, né? E aqui, no caso, teria que dar uma lida na Constituição, no artigo, acho que 165, se não me engano, mas, só para vocês saberem, compreende sim o orçamento referente às empresas públicas federais. Constitui exceção ao princípio da não vinculação de receitas de destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde. Essa é sim uma exceção, tá? Essa é uma das exceções, portanto, está correto. E letra E, é permitida pela Constituição Federal de 88 a edição de medidas provisórias para matérias orçamentárias, quais sejam planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais. O que vocês acham, pessoal? Onde que está o erro aí? Será que é possível editar Então, eu não sei se está MP? certo, mas eu lembro que na Constituição Federal tem um artigo que fala sobre quais são as matérias que não cabe medida provisória. Se não me engano, o plano plurianual não caberia, né? Perfeito, não cabe mesmo. Nenhum deles aqui. Tem um deles. Tá? O que caberia aqui, só para crescer? Crédito extraordinário. Né? Lembra da ideia da pandemia? Ali você não pode esperar o processo legislativo, então cabe sim medida provisória. Até porque o procedimento da medida provisória cabe uma análise, um controle a posteriori por parte do Poder Legislativo. Então não é um poder absoluto que é dado ao Poder Executivo, a gente não pode esquecer disso. O artigo 62, que trata das medidas provisórias, não vou lembrar agora o inciso, mas ele tem um inciso ali que ele proíbe a edição de medida provisória sobre matéria orçamentária, tudo bem? Então, realmente, você está certo ali, né? Realmente há essa proibição, por isso que está errado. E a última questão sobre princípios, né, aqui para juiz federal,
ano passado, TRF da terceira região aqui do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pede para assinalar a correta. O princípio da especialização exige que as receitas apareçam de maneira discriminada, de forma que as origens dos recursos sejam detalhadas para concessões genéricas de despesas. Não, né? Tanto as receitas quanto as despesas devem ter previsões específicas, exceto em programas especiais de trabalho ou reserva de contingência, que pela natureza não é possível especificar a tal ponto, mas tanto despesa quanto receita têm que ser específicas. Então, não é possível concessões genéricas de despesas. B, o princípio da exclusividade exige que a lei orçamentária contenha apenas matérias de receitas e despesas, não permitindo exceções como autorização. É a mesma coisa da questão anterior. Então, veja como se repete, pessoal. Vocês entendendo a ideia, o conceito, né, por que que é possível, por exemplo, excepcionar ao princípio da exclusividade, tanto no empréstimo quanto na abertura de crédito suplementar, é fácil entender, né? Não vai ter tanta dificuldade assim. Então, permite sim essas exceções. C, o princípio da universalidade determina que todas as receitas e despesas sejam previstas no orçamento, sendo indispensável para o controle parlamentar. Tá certo. Efetivamente, está certo. E a letra D, eu não tratei exatamente toda ela, mas dá para trabalhar. O princípio do equilíbrio, que está relacionado à ideia do equilíbrio financeiro, como regra de ouro das finanças públicas, significa que a despesa autorizada em cada exercício não pode ser superior ao total das receitas estimadas. Aqui está certo, olha. A despesa autorizada em cada exercício não pode ser superior ao total das receitas estimadas. É efetivamente o que diz o princípio do equilíbrio financeiro, não se admitindo como exceção o endividamento para investimento. Aqui que torna a questão errada. Admite-se sim você contratar empréstimos públicos para poder realizar investimentos, tá? Então, vai construir uma nova rodovia, novas escolas, um aeroporto novo, vamos imaginar, né? O Estado, o município, a União pode sim contrair empréstimos para realizar investimentos. Tudo bem? O que não se pode é contrair empréstimos para despesas correntes, né? Tem uma limitação em relação a isso, mas isso eu vou trabalhar na parte das despesas. Ok? E agora, de uma forma bem mais breve, que é um conteúdo mais simples mesmo, eu vou tratar do ciclo orçamentário. Ou seja, como é feito, né, e como funciona o ciclo orçamentário, que nada mais é do que o processo legislativo das leis orçamentárias. E basicamente tem essa funcionamento, né? O Poder Executivo é quem inicia, sempre ele envia ao Legislativo para análise, tá? E eventuais emendas, vai para uma comissão específica para essa análise, depois para o plenário votar e sanção e veto do Executivo. É essa a lógica do sistema orçamentário. Tudo bem? Não muda tanto em relação ao processo legislativo comum, digamos assim, mas tem as suas particularidades que eu vou demonstrar. Primeiro aspecto é da iniciativa. É competência exclusiva e indelegável do chefe do presidente da República. Por uma questão de princípio de simetria, aplica-se a governadores e prefeitos, tá? Então, o vereador pode apresentar um projeto de lei orçamentária anual? Não. Tá? Não há como. Deputado federal, legislador, um senador, enfim. E aqui está o fundamento, né? Compete privativamente ao presidente da República enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, a LDO e a LOA previsto na Constituição. E se o chefe do Poder Executivo deixar de enviar a proposta orçamentária? É um dever.
tá? Mais que uma prerrogativa, é um dever, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Tanto aqui para presidente e governador, tá? Não crime de responsabilidade não apresentar ao Congresso Nacional a proposta de orçamento da República, quanto aqui para prefeitos, tá? Cometendo crime de responsabilidade, como vocês bem sabem, ele pode perder o mandato. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, em forma regular, a proposta orçamentária. Tudo bem? Então, tem tanto o aspecto, né, do direito, ou seja, do poder, quanto um dever também, né? Ele tem que apresentar. Na análise da proposta pelo Poder Legislativo, é o momento que os parlamentares podem propor alterações, né, modificações nos projetos de lei orçamentários. Tem uma comissão específica em cada casa legislativa para analisar o projeto de lei como um todo e as eventuais emendas. Tudo bem? Então, o legislador pode alterar o projeto de lei orçamentário? Sem dúvida. Com algumas condicionantes. Primeiro, é sabido que o PPA, o LDO e a LOA têm que estar... Só ajeitar aqui. Tem que ser compatíveis. Então, eventuais alterações na LOA têm que ser compatíveis, as emendas, ao LDO e ao PPA. Segundo, esse aqui é muito importante. Essas duas são as maiores relevâncias, que são as mais cobradas. Ou, vamos imaginar, o vereador, ele quer criar uma política pública, né? Alguma medida, uma emenda que vá criar gastos. Ele pode criar gastos novos, ou seja, para além daqueles que estão previstos no orçamento, na proposta orçamentária enviada pelo Executivo? Não, não pode. Como que ele pode, então? Ele tem que anular despesas já existentes, ou seja, ele retira de um determinado lugar para acrescentar os valores decorrentes da sua emenda, tudo bem? Por isso não podem haver, aumento de despesa, e sim tem que ser decorrente de anulação de despesa. Então ele tira do lugar X para colocar no lugar Y, que é a sua emenda, certo? Agora, tem algumas limitações. Eu posso anular qualquer despesa? Eu, vereador, posso anular qualquer despesa? Não, tá? A anulação de despesas já existentes não pode incidir em dotações de pessoal, basicamente verbas para pagar os servidores públicos, tá? As questões previdenciárias relacionadas a isso também, porque está falando dos seus encargos. Serviços da dívida, o pagamento de juros da dívida pública, tá? Então, você não pode anular, diminuir o valor a ser pago a título de juros da dívida pública para criar uma emenda, e também transferências tributárias constitucionais para estados, municípios, EDF. Então, tem os valores, as transferências constitucionais já previstas, né? O legislador federal, no caso, não pode tirar dessas transferências para criar um programa que ele acha que seja melhor, tá? Tem que deixar esses três aspectos, dotações de pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais, intactos. Em outros lugares do orçamento, outras dotações do orçamento, tudo bem. Esses aqui não pode. Isso aqui, especialmente isso, mas isso aqui também são os mais cobrados, tá? Geralmente, quando cai questão a respeito, cai isso. Pergunta também, às vezes, a questão da competência para iniciar o projeto legislativo, mas é menos, certo? Além disso, as alterações devem estar relacionadas à correção de erros, né? Pode ser uma questão de correção de erros ou omissões, e deve estar relacionadas também aos dispositivos do projeto de lei. Então, não pode criar alguma outra coisa que não tenha relação nenhuma com o processo legislativo. Tudo bem, pessoal? Entenderam esses condicionantes? Tem toda uma lógica nisso. Isso que eu ia falar. Eles são até lógicos, né? Sim. Então, quando é assim, fica até mais fácil de Fica mais... memorizar. Realmente.
Porque imagina, você anular a dotação de pagamento dos servidores públicos, a máquina pública para, né? Não tem como dar funcionamento. Serviço da dívida pública, os juros da dívida pública, aí envolve uma questão econômica muito maior, né? Da calote nos credores e assim por diante. E as transferências tributárias constitucionais, justamente porque estão na Constituição, né? Uma lei não pode alterar uma Constituição, certo? Então não faria o menor sentido, né? E aqui a questão da anulação de despesa é para você poder manter o equilíbrio financeiro, né? O equilíbrio orçamentário financeiro, como se fala. Então, se o legislador for criar um monte de despesa, aí não tem controle sobre isso, né? Então, tem toda realmente uma lógica por trás. Tem uma novidade que começou a ser cobrada nos últimos tempos, que, assim, para a gente é novidade porque no direito a gente sabe que as coisas demoram um pouco, né? Então, ainda que seja lá de 2015, ainda é uma novidade. Que são as chamadas emendas parlamentares individuais impositivas. Lembremos que no começo eu disse que o orçamento público, ele, pelo menos até hoje, tá? Ele é considerado autorizativo. Ou seja, o chefe do Poder Executivo não é obrigado a utilizar os valores ali constantes. Atualmente, nós temos exceções, que são essas emendas. Tem outras também, mas essas aqui são as principais. Tem as emendas de bancadas estaduais, que também são impositivas, mas essas são as principais. Ou seja, os valores ali consignados, salvo por problemas técnicos, que são problemas residuais, devem ser executados pelo Poder Executivo. Então, por exemplo, um parlamentar federal indicou uma emenda, R$1 milhão para um projeto específico para a cidade de Jaú, a não ser que haja um problema técnico, não seja possível realizá-lo na cidade, houve um problema na licitação da obra, alguma coisa assim, né, houve a faltar dinheiro, né, o valor não seja suficiente, o Poder Executivo é obrigado a liberar esse valor, tá? Isso tem uma perspectiva maior até, que aí envolve uma questão de doutrina política mesmo, de discussão, teoria política, porque o que acontece? Esse sistema, ele alterou um pouco a dinâmica de poder entre executivo e legislativo. Em regra, antes das emendas impositivas, aliás, perdão, parlamentares impositivas, o que acontecia? Aliás, o que acontece atualmente, né? O Poder Executivo, querendo votar um projeto importante, ele libera emendas para que os parlamentares votem conforme interesse, né? Com as emendas individuais impositivas, o parlamentar é garantido a ele um percentual, ainda que pequeno, né? Não é um valor absurdo, embora, sim, a depender do projeto que ele tem em mente, é um valor grande. Ele consegue garantir, então, há uma certa independência, uma relativa independência em relação ao executivo, certo? Qual que é o percentual? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida, tá? Eu vou explicar na próxima aula. Sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então, dos 2%, 1%, né, da receita corrente líquida tem que ser destinada à área de saúde. Então, vamos supor, o parlamentar que tem direito a, sei lá, não tenho a menor ideia, não lembro de cabeça, mas vamos supor que fosse 1 milhão. 500 mil, ele tem que destinar a projetos da área da saúde. E o restante a outras áreas, educação, moradia, uma entidade, uma ONG, alguma coisa assim, assim por diante, tá? E esse modelo, ele pode sim ser replicado a estados e municípios. Por exemplo, aqui em Jaú, na Câmara Municipal de Jaú, não sei se tem, não me lembro de cabeça, mas em Bariri foi instituído, né, houve uma emenda à lei orgânica e criou-se as emendas individuais. Então, lá geralmente é destinada à área da saúde, né, obrigatoriamente, mas as entidades, né, ONGs, enfim, entidades que auxiliam o município, entidades privadas sem fins lucrativos, recebem uma boa verba lá. Isso aí os ajuda
bastante. Tudo bem? Do limite a que se refere esse parágrafo 9, parágrafo 9, 1,55% caberá às emendas de deputados. Por quê? Porque tem mais, né? São bem mais deputados. E 0,45% aos senadores. Tudo bem? Então, essa é uma novidade que nós temos e tem que ficar esperto, porque os concursos, né, os examinadores gostam de novidades, e ela tenta quebrar um pouco essa lógica da barganha, né? No mundo ideal, não haveria essa barganha, né? O deputado, o senador não votaria pensando em verba, né? Mas ter verba é ter poder, né? Então, eles votam muitas vezes nesse sentido. Entender as emendas individuais parlamentares e positivas, essa novidade que nós temos nesse particular do ciclo orçamentário? Eu só fiquei em dúvida, talvez eu perdi alguma parte da explicação. Elas, se existirem, elas ocorrem após enfim, a publicação da LOA Sim. ou no processo de Não. tramitação? Tem que aprovar a LOA, tá? Aí, durante a execução orçamentária, né? Vamos imaginar que aprovou a LOA no começo de dezembro, ali a partir de janeiro, né, do ano seguinte, aí tem que liberar as emendas. Tudo bem? É essa a lógica. É sempre de um ano para o outro. Ah, sim, mas assim, a previsão das emendas Ah, tá. já faz parte da LOA. Olha, por exemplo, em Bariri não tem uma previsão específica, aí vai depender da situação, por exemplo, de ter que vamos imaginar que vai refazer o telhado de uma entidade particular sem fins lucrativos, né? Uma entidade para cuidar de animais abandonados. Aí tem um procedimento, eles têm que apresentar um plano de trabalho, tem a parte da licitação, né? Então, assim, vai de acordo com essa dinâmica, mas não tem um prazo específico, tá, Lina? Mas tem assim, geralmente tem que ser logo, porque também se houver algum problema, um problema técnico, a Câmara tem que a Casa Legislativa tem que ser informada para eventualmente apresentar uma nova indicação. Então não pode demorar, não. Nesse sentido, tem alguns prazos, sim. Tudo bem. Não pode deixar para o final do ano, por exemplo. Tá ótimo. Mas aí Entendi. Só para complementar, depende da legislação local, no caso. O que vai dispor a legislação, tá? Bom, feitas as emendas, né, apresentadas as emendas, as propostas de emendas, o projeto é aprovado e volta, e aí, como todo, né, não há problema em relação a isso, não há dificuldade e divergência em relação a isso, o presidente ou o chefe do Poder Executivo vai sancionar ou vetar, né, e é ali que ele costuma analisar as emendas, se estão de acordo ou não com o que dispõe a LDO, o PPA e a LOA em si, né? Então, ele pode vetar ou sancionar. Um aspecto importante: recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, vamos imaginar que um valor referente a uma emenda ou algum veto fique, né, sem despesa correspondente na lei orçamentária. Esse valor será perdido? Essa dotação será perdida? Não. Por meio de um crédito especial ou suplementar, você, né, desde que autorizado, obviamente, você pode destinar esse valor para outra finalidade. Tudo bem? Se for uma finalidade nova, vai ser um crédito especial. Se for uma finalidade existente para você aumentar a dotação, aí é um suplementar, tá? Então não vai ficar perdido, digamos assim. Tem essa previsão específica na Constituição. Agora, duas questões,
né? E se o Poder Legislativo não votar o projeto de lei orçamentário no prazo constitucionalmente determinado, né? O que acontece? O país vai parar? Não exatamente. Curiosamente, pessoal, isso tem acontecido nos últimos anos. 2015, 2016, por exemplo, aconteceu. A LOA finalizou o ano e a LOA não tinha sido votada ainda. Na LDO, ou seja, na lei anterior, lembrando que o PPA é para os 4 anos, a LDO é para orientar a feitura da LOA. Então, ela tem que ser sempre anterior, né? Na LDO, no artigo 56, já estava prevista a execução da programação da LOA para atender certas despesas se ela não houvesse sido aprovada até o final do ano. Quem quiser dar uma olhadinha depois, é a Lei 13.242 de 2015. Ela já autorizava previamente os gastos com obrigações constitucionais e legais da União, pagamento de bolsas de estudo, ações de prevenção a desastres, realização de eleições, porque seria 2016, ações do Ministério da Defesa e uma série de outros gastos públicos, para evitar que o Estado parasse, né? Porque se você não tem, em tese, pelo menos, se você não tem autorização dos gastos, como que você vai gastar? Na prática, ele dificilmente pararia, né? Os americanos chamam de shutdown, né? O Estado não tem como funcionar, porque não tem os gastos públicos autorizados por lei, né? Agora, e se o Poder Legislativo rejeitar integralmente a proposta orçamentária, né? Não é uma questão de rejeitar alguns artigos, algumas emendas, mas sim totalmente. Primeira coisa, eu nunca vi isso acontecer, né? Até porque seria um problemão se isso acontecesse. Por quê? Porque teria que aprovar cada gasto à luz do artigo 166, parágrafo 8º, ou seja, teriam que ser abertos créditos adicionais especiais ou suplementares para cada gasto, ou seja, seria um problema gigantesco, né, do ponto de vista prático. Aí sim praticamente pararia o município, o estado ou a União, né, porque seria um procedimento por demais de moroso, burocrático, assim por diante, tá? Mas isso, até onde eu sei, nunca aconteceu efetivamente. Teria que ser uma situação, assim, absurda mesmo para não autorizar de forma integral a proposta orçamentária. Para finalizar a matéria, pessoal, 2 questões rapidamente. São 2. Acerca do tema dos orçamentos, a Constituição Federal estabelece o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais são de iniciativa privativa do Executivo, exceto nos municípios EDF, que a iniciativa é geral. Tá certo, pessoal? O que vocês acham? Acho que tá errado, né? Em razão do Tem essa princípio exceção. da simetria, cabe também, de forma privativa, ao Poder Executivo também de municípios e DF a iniciativa, tá? Por isso que não é geral. É a mesma visão em relação ao federal, ao Poder Executivo Federal. Então tá errado. O projeto de lei relativo ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e LOA e o crédito adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum, cabendo à comissão mista examinar e emitir parecer. Sim, tá certo isso aqui está previsto na própria Constituição Federal, tá? Salvo engano, artigo 166, eu acho. É uma previsão expressa da Constituição. Essa é a lógica, vai para uma comissão específica analisar e o Congresso Nacional vota. Lembrando que o Congresso Nacional é o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, como é bicameral, né, em algumas matérias, o Congresso tem que se reunir. Não basta o Senado só ou só a Câmara de forma independente. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual somente poderão ser aprovadas se indicarem os recursos necessários, tá certo? Admitidos provenientes de anulação de despesas com dotação para pessoal e seus encargos e serviços da dívida. Aqui que está o erro, né? Não são admitidos.
Você não pode anular despesa de dotação para pessoal e seus encargos e serviço à dívida pública. Por isso que está errado. E, por fim, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2%. Aqui é uma questão de atualização mesmo, gente. Tudo, ela está certa, só está errado aqui o percentual. Antes, era 1,2% mesmo. Mas acho que o ano passado, ou final do ano retrasado, mudou, passou para 2%. Então, aqui era para pegar o candidato desatualizado. Tudo bem? Aqui que está correto. Então, tomar cuidado com esse percentual, viu, gente? Isso aqui é uma bobeira. E, Tribunal de Contas do Tocantins, eu trouxe essa questão porque é a mesma organizadora da FGV, da OAB, perdão, é FGV. Então, talvez venha alguma coisa mais ou menos nesse sentido aí na primeira prova, que vai cobrar direito financeiro, previdenciário e eleitoral, né? O governador do estado Alfa apresentou à Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária anual. Após as discussões no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, deliberou-se pela aprovação de diversas emendas individuais que buscavam viabilizar o desenvolvimento de determinada política pública. Apesar dessas emendas serem plenamente compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, surgiram dúvidas em relação à origem dos recursos a serem utilizados. Após analisar opções jurídicas e politicamente viáveis, o presidente da comissão observou corretamente que esses recursos poderiam resultar da anulação de despesas associadas a dotações relativas à contribuição previdenciária. Será que pode? Transferências voluntárias para os municípios, benefícios contínuos devidos aos servidores, juros devidos em razão da dívida pública ou transferências tributárias constitucionais. Qual seria a única hipótese em que seria possível anular a despesa para poder fazer frente, né, às despesas decorrentes das emendas? Qual seria a única alternativa possível? O que vocês acham? Então, tá, isso aí acho que tem a ver com aquelas exceções, né? Do Uhum. que, tá, então, eu acho que a E não, a D não, a C não. Transferência voluntária para o município. Uhum. É isso? Tem um detalhezinho aqui, né? Dotações relativas à contribuição previdenciária não pode, porque faz parte dos encargos, né, dos servidores. Então, realmente não é. B, benefícios contínuos devidos aos servidores. Quando falar em benefício, alguma coisa relacionada a servidor, aí você pode classificar como encargo, né? Então, de forma genérica. Então, também não pode. Juros da dívida pública são serviços da dívida pública, então também já não pode. E transferências tributárias constitucionais. Como está previsto na Constituição, uma lei não pode alterar. Então, também não. As transferências voluntárias dependem de lei, né? Portanto, seria possível, sim, elas anular as despesas decorrentes dessas transferências voluntárias, por isso que é a letra B. Certo? É a exceção quer dizer, a exceção às exceções, né, digamos assim. A alternativa que não contempla as exceções, efetivamente. Tudo bem, gente? Show. Aqui, né, fica o meu agradecimento a vocês que puderam acompanhar até o final. Aqui, bom, não é o caso, né, mas quem for assistir depois dessa aula pode olhar o meu Instagram, o canal do YouTube que eu tenho postado, eu postei a primeira aula e agora eu vou postar a segunda, o e-mail, se precisar de algum contato, certo? Deixa eu só interromper o compartilhamento e parar de gravar.